E aí pessoal, vamos então dar prosseguimento à nossa revisão online, tá? Esse nosso segundo encontro aí, tá? Nossa revisão para o Enem. Vou colocar a questão aí na tela para vocês, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o problema, depois volta aqui como fizemos nas outras, perfeito? Bom pessoal, então de acordo com o enunciado aí, é possível então dar passos para a direita ou para a esquerda. Então montei aqui o seguinte esquema, tá? Passo para a direita, eu vou estar representando aí com a letra D, e passos para a esquerda eu vou estar representando com a letra E. Perfeito? No enunciado ainda fala que a quantidade de passos são 7 passos. É importante que vocês ficarem atentos a esse fato aí, ó, que você vai ter aí N igual a 7, né? Então, o total são 7 passos. E segundo o enunciado, a soma dessa quantidade de passos para a esquerda e para a direita vai ser igual a 7. Então, eu vou ter uma equação aí. A equação seria essa, tá? D mais E será igual a 7. Ou seja, a quantidade de passos dado para a direita somado com a quantidade de passos para a esquerda vai ser igual a 7. Na questão fala ainda que essa trajetória saiu da origem, saiu aqui do ponto O, e ela vai se localizar no ponto 0,3, que é esse ponto aqui, ó, no 3, tá certo? Ó, vai chegar até aqui. Então, segundo enunciado, a diferença entre a quantidade de passos para a direita e para a esquerda será igual a justamente esse 3 que está aparecendo aí no problema, certo? Bom, então eu vou resolver o sistema. E aqui é fácil fazer o sistema porque basta a gente somar as duas equações. Ou seja, D mais D vai dar 2D, mais E menos E a gente vai cancelar isso daqui, né? 7 mais 3, 10. Agora é só pegar esse 2 e passar dividindo, né? Então D será igual a quanto? A 10 sobre 2, portanto 5. Ou seja, galera, 5 passos para a direita. Bom, como foram 5 passos para a direita e ao todo foram 7 passos, então dá para a gente dizer nesse caso que a quantidade de passos para a esquerda vai ser igual a quanto? 2, né? Então basta a gente substituir aqui e vamos conferir que a quantidade de passos para a esquerda vai ser 2, porque 2 mais 5, 7, tá bom? Então a quantidade de passos para a esquerda é igual a 2. Agora bora montar aqui, para a gente poder entender como resolve o resto do problema. Vamos montar aqui uma possível trajetória, tá? Que pode ser feita. Vamos lá. Então aqui nesse nosso quarto passo, a gente pode montar o seguinte. Como são 5 passos para a direita, aí a pessoa pode fazer, por exemplo, como ela está na origem, ela pode fazer assim, ó. Um passo para a direita, outro para a direita, outro para a direita, outro e outro. São 5, né? Então direita, 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 tá? Vou esquematizar aqui, ó. Então possibilidades. Então o D aparecendo 5 vezes, como está aqui, e ela pode dar o quê? 2 passos para a esquerda, ou seja, saindo aqui do 5 ela pode voltar aqui, ó. Então esquerda e esquerda, certo? Ó, então 2 passos para a esquerda. Beleza. Será que tem só essa maneira de fazer? Não. Podemos fazer assim também. Veja, ela pode dar, por exemplo, aqui, vamos pensar, 3 passos para a direita. Lembrando que ao todo são 5, tá? Então aqui 3 passos para a direita, vou escrever ali para vocês. Então D, D e D. Aí ela pode dar, por exemplo, 2 passos para a esquerda. Vou fazer aqui, 2 para a esquerda. Então 2 para a esquerda, E e E. Então 2 para a esquerda. Então posso botar aqui, ó. E finalmente, como quer chegar ao ponto 3 e tem que ser ao todo 5 passos para a direita, já foram dados 3, faltam 2. Então, partindo desse ponto que ela está, que é o 1 agora, aí vai ter que ser dado que agora 2 passos para a direita. Então D e D. Reparem que fazendo isso ela vai cair exatamente no 3 aqui, ó, tá? Então 2 passos para a direita. Outra possibilidade, pessoal, é a seguinte, veja só. Ela pode dar, por exemplo, estando na origem, pode dar 1 passo para a esquerda, certo? Então vamos anotar aqui, 1 passo para a esquerda. Veja que ela está no ponto -1 agora, tá? Aí ela pode dar, estando no ponto -1, 1 passo para a direita, volta para a origem, certo? Vou botar aqui direita, certo? Ela poderia fazer mais o seguinte, poderia, por exemplo, sei lá, dar outro para a direita, vamos botar aqui 2, mais 2, né, para a direita, direita e direita. Ela pode voltar aqui, 1 para a esquerda, tá? Esquerda, então 1 para a esquerda. Só que ela está aqui no ponto 1, se ela for para a esquerda, né? Então ela vai dar, no caso aqui, ó, 1, 2, mais 2 para a direita, que aí chega no ponto 3. 2 para a direita. Se nós olharmos essas configurações aqui, trata-se de quê, pessoal? De permutações com elementos repetidos.
Ou seja, nós temos aqui no caso 7 elementos, temos a letra D aparecendo 5 vezes e a letra E aparecendo 2 vezes, tá certo? Ou seja, é só a gente aplicar então aquela fórmula da permutação com elementos repetidos. No caso, eu tenho aqui o quê? Permutar 7 elementos, sendo que são 5 de um tipo e 2 do outro. Então basta a gente aplicar a fórmula, que é essa daqui, ó, o fatorial do 7 sobre o fatorial do 5 vezes o fatorial do 2, tá certo? Observe então que o enunciado não quer que você calcule a resposta até o final. Então ficando o resultado 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2. Valeu, galera? Nesse caso, a alternativa correta seria a letra C. Vamos conferir essa aqui agora, pessoal. Olha só. Os carrinhos das montanhas russas normalmente não são veículos que podem se locomover independentemente. No início das atrações, eles são empurrados automaticamente em direções íngremes e depois fazem uso de energia gravitacional para se locomover pelos trilhos até o final. Certa montanha-russa possui um loop, como indicado na figura, sabendo que o percurso do carrinho nesse loop segue os pontos A, B, C, D, E, e a projeção ortogonal de sua trajetória sobre o plano do chão do loop é... Moçada, antes de mais nada, veja, ó, o cara fala aqui na questão que o percurso do carrinho segue os pontos A, B, C, D e E. E aqui seria a visão de frente, a pessoa que está enxergando de frente aqui a montanha-russa. Então imagine aqui uma linha horizontal paralela ao solo, perfeito? E aí ela está enxergando essa figura aqui de frente, tá bom? As opções são essas 5 opções aqui, tá bom? Então imagine aqui a seguinte situação. Ao invés de enxergar de frente, como está aqui sendo feita nessa figura de cá, imagine a pessoa enxergando de cima. E aí que vai estar o segredo para você resolver o problema. Isso que seria a projeção ortogonal. Você enxergando de cima. Cara, você já vai eliminar letra A e letra E. Tudo bem? Por conta de que a letra A, primeiramente, porque os pontos não vão estar alinhados. Letra E, pelo fato de que não tem condição de fazer um triângulo aqui embaixo quando você enxerga de cima. O triângulo, por exemplo, esse aqui, o triângulo ACE. Então não tem condições de você enxergar de cima ver um triângulo ACE, tudo bem? Até porque o ponto C ele estaria meio que no caminho entre A e E. Se você olhar aqui para o ponto C, aqui está o ponto A e está o ponto E. Imagina enxergando isso aqui de cima. Então o ponto C estaria aqui no meio, perfeito? Entre A e E. Então já dá para eliminar B e também dá para eliminar C. Observe que não tem no meio aqui entre A e E o ponto C. Agora a letra D tem A, C e E. Perfeito? Ou seja, o ponto C aqui, e além disso, de cada um ponto aqui, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, enxergando de cima, vai estar sempre uma curvatura, então sempre um segmento inclinado aqui, que é o que aconteceu aqui nessa letra D, A, B, D e E, ok? Bom pessoal, então continuando nossa revisão aqui, o enunciado dessa questão aqui ela vai comentar sobre as fases da Lua, mas a parte que interessa mesmo é essa parte aqui, ó. Ao analisar a porção da luz visível, um cientista relaciona a porcentagem de luz L em função do arco θ percorrido pela Lua a partir do momento em que é iniciado o ciclo Lua Nova. Considerando que a sua órbita ao redor da Terra é circular e considerar 3 ciclos, ele obtém o gráfico. Tá? Então, tá aqui o gráfico. E a luminosidade percentual da Lua L pode ser expressa em função do arco θ por. Então eu tenho que descobrir qual dessas alternativas aqui, certo? Bom pessoal, então para resolver essa questão aqui eu vou começar pelo período. Muito simples, lembre que período é igual a 2π sobre c. Aqui se você olhar no gráfico, por exemplo, aqui ó, 0, máximo, volta para 0. Ou até melhor, mínimo, máximo, mínimo. Então eu estou percebendo, ó, mínimo, máximo, mínimo. O intervalo no eixo do x aqui, que a função dá essa volta completa, equivale a 2π. Mínimo, máximo, mínimo. Ou seja, 2π aqui. Então eu posso igualar isso aqui a 2π e eu vou resolver isso aqui e encontrar o valor de c igual a 1. Então, nas alternativas, c é o número que multiplica θ. Então eu estou percebendo aqui, por exemplo, que aqui c seria 1/3, por isso que eu vou eliminar a letra c. C aqui nesse caso é 1, vou deixar. E C aqui nesse caso é 1/3 também, já vou eliminar a letra E.
Só que tem outro detalhe também. Observa que o valor máximo da função é 100. E aqui, se você olhar na letra D, como é que eu vou descobrir o valor máximo? Somando esse termo aqui com esse 100 daqui. Se eu somar esse 100 com esse 100 aqui, dá 200. Ou seja, está fora da questão, porque o valor máximo, na verdade, é 100. Então, aqui eu vou eliminar também a letra D. Tudo bem? Minha dúvida é entre as letras A e B. Para resolver, então, é simples. Eu vou escolher um ponto aqui no gráfico, substituir, vamos pegar aqui, por exemplo, letra A, vamos substituir um ponto aqui e ver se vai bater certinho com o gráfico, né? Aqui, por exemplo, quando o θ é igual a π, a imagem tem que dar 100. Então, vamos pegar, por exemplo, letra A. Letra A, a função está aqui, reescrevi, e eu substituí aqui, no caso, o θ por π. π menos π sobre 2 vai dar π sobre 2, está aqui. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, 50 vezes 0 dá 0, mais 50 é 50. Ou seja, a letra A não pode ser porque a imagem do π está dando 50. Só que a imagem do π tem que ser igual a 100. Por isso, então, que eu vou eliminar a letra A e a resposta correta é a letra B. Galera, pausa o vídeo aí, dá uma lida na questão, tá certo? Para a gente poder resolver agora. Vejam, essa questão é fácil de fazer. Observe só. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é eliminar aqui as opções. Dá para eliminar as letras A e B. Por quê? Porque letras A e B, o sinal que tem aqui, ó, é menor, mas na verdade é menor ou igual a 4, porque o 4 está aqui aparecendo aqui, ó. Tudo bem? Então já vou eliminar aqui o A e o B, porque faltou esse igual que tem aqui. Minha dúvida é entre as letras C, D e E. Bom, o que eu vou observar também? Letra E não vai ser por conta de que você tem aqui y menor ou igual, ó, o módulo de y menor ou igual a x. O erro vai estar aqui, ó, que na verdade as linhas aqui são tracejadas aqui, ó. Então não é menor ou igual a y. Então aqui já eliminamos letra E. Perfeito? E aí, vamos lá. Como é que eu vou descobrir entre C e D? Ou é módulo de x menor do que módulo de y, ou é módulo de y menor do que módulo de x. É muito simples. Escolha um ponto. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui é x igual a 3 e y igual a 2. Ou seja, em módulo aqui agora, o valor de y ele é menor que o valor de x. Vamos pegar esse outro. O ponto 4 e 3. Em módulo, o valor de y ele é menor que o valor de x. Vamos pegar esse outro aqui. Esse. X igual a menos 4 e y igual a 2. Em módulo, esse ponto aqui, o valor de y ele é menor que o valor do módulo de x. Ou seja, por isso que nesse caso, o módulo de y é menor que o valor do módulo de x. Por isso que é a letra D. E aí você elimina a letra C. Confira essa questão aí, perfeito? Vou colocar na tela, pausa o vídeo, já sabe, né? Resolve, depois tenta vir aqui, perfeito? Galera, então conforme anunciado, nós temos o seguinte, o cara foi comprar um carro, né? Trocou o carro, e aí o preço à vista do carro era 35 mil reais, beleza. Ele deu uma entrada de 5 mil reais e vai financiar o resto utilizando juros compostos, tá? Veja que o anunciado falou que vai utilizar juros compostos. E aí, pessoal, é importante você entender o seguinte, questões que o cara fala que vai dar uma entrada, nós temos que sempre pensar o seguinte, os juros incidem sobre o saldo devedor, ou seja, nós temos aqui nessa questão que calcular primeiramente o saldo devedor. Por quê? Porque esse saldo devedor que será utilizado para fazer o financiamento. Então, se você fizer a diferença 35 mil menos 5 mil, ou seja, teremos aí 30 mil reais, que esse 30 mil reais será financiado, tá? Então, 30 mil reais vai ser o valor que vai ser financiado, tá bom? Então, 30 mil reais, valor financiado. Outro dado do problema foi a taxa, né? Tá afirmando que a taxa nesse caso aí, ela é de 1,6% ao mês, tá bom, pessoal? Então, eu tenho que ficar atento no fato de que 1,6% ao mês, a gente não pode esquecer que isso aqui eu preciso converter em decimal. Ou seja, eu vou dividir 1,6 por 100 e isso vai acabar dando o que pra gente? 0,016, certo? Que é o que eu vou estar utilizando na fórmula do juro composto, perfeito? Outro dado importante também foi o seguinte, o período de financiamento foram de 5 anos. Importante observar isso aí também. O tempo corresponde a 5 anos. Pessoal, tem que lembrar que cada ano são 12 meses, então ao todo eu tenho então 5 multiplicado por 12, ou seja, ao todo eu vou ter 60 meses de financiamento. Vai ser importante vocês ficarem atentos a esse resultado que está aqui, certo? Bom, para calcular então o montante total, é só lembrar que como é juro composto,
Vamos lembrar da fórmula, ó. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T, que é o tempo, tá? Então vamos lá, vou usar essa fórmula aqui, que é a fórmula do juro composto. Sendo que nessa fórmula, o capital aqui será igual a quanto? É o saldo devedor. Por quê? Porque o juro incide sempre em cima do saldo devedor. Então o montante aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30 mil, que é o saldo devedor. Aí você põe aí 30 mil vezes aí 1 mais I, né? Ou seja, 1 mais a taxa em decimal, ou seja, 1 mais 0,016 elevado a 60, que o tempo nesse caso são 60 meses, tá bom? Então aí o montante vai ser 30 mil vezes, aqui vai dar 1,016 elevado a 60. No enunciado foram colocados alguns valores aí. Nós temos o valor disso aqui aproximado. Isso aqui aproximadamente, a questão que forneceu para a gente, que é 2,592. Então eu vou fazer aqui 3.000 multiplicado por 2,592. Isso vai dar um montante de R$ 77.760, tá bom? Esse é o valor do montante. Bom, outra coisa que falou aí no enunciado é a respeito de que ele vai pegar esse montante aí e vai dividir em parcelas iguais. Ora, como são 60 meses, é possível então a gente descobrir qual o valor de cada parcela, tá? Então, vamos descobrir aqui, o 8º ponto aqui. Então, cada parcela, ela vai valer quanto? É só dividir, né? Vou dividir aqui 77.760. Vamos dividir isso daqui por quanto? Por 60 meses. Isso vai dar um valor de R$ 1.296. É o valor de cada parcela, tá? Vamos guardar esse número aqui que eu vou utilizar ele no final do problema. Bom, só que aí, pessoal, aconteceu o que? A pessoa, ela não vai esperar acabar o financiamento. Ela vai antecipar o pagamento. Até quando o montante estiver valendo quanto? R$ 53.400. Ou seja, o que eu tenho que pensar? Lembra que a fórmula de juro composto eu posso reescrever assim: capital vezes 1 mais I elevado a T é igual ao montante. Então posso escrever assim também, sem nenhum problema. Lembra que o saldo devedor era 30 mil, substitui aqui 30 mil, que é o capital. 1 mais I, essa conta ali, né? Observe que está aqui, ó. Já sabemos que dá 1,016. Só que agora eu não sei qual o tempo, é isso que eu vou descobrir, que tempo é esse, para que esse montante não mais atinja esse valor total, e sim 53.400. Então eu vou aqui fazer, igualar isso aqui a 53.400. Galera, atenção, hein? Não pode multiplicar aqui. O que eu posso fazer é passar isso aqui dividindo, ó. Aí eu vou ter 1,016 elevado a T será igual a 53.400 dividido por quanto? Por 30 mil. Tá? Você vai fazer isso aqui, vai fazer essa divisão aqui. Perfeito? Obviamente que aí você vai, para ganhar tempo, você pode ir logo eliminando aqui 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E após fazer a divisão, você vai encontrar 1,78. Tá certo? E aí agora é o seguinte, essa equação, a gente tem que ficar atento no detalhe, tá? Eu não posso cancelar aqui as bases, porque as bases são diferentes. Mas observem que no enunciado foi dado para a gente uns logaritmos aqui, ó. Que é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa equação e vou aplicar logaritmo natural dos dois membros, tá? Ou seja, logaritmo, no caso aqui, de 1,016 elevado a t de um lado, e do outro a mesma coisa, logaritmo de 1,78 do outro lado. Perfeito? Bom, então como resolver isso daqui? Como nós sabemos, em logaritmos, esse expoente que apareceu aqui, ó, esse t, você pode passar aqui para frente do logaritmo, né? Então você vai ter t multiplicado pelo logaritmo natural de quem? De 1,016 igual a esse logaritmo natural aqui. Só que esse também foi dado, pessoal. O logaritmo natural de 1,78 está aqui, ó, que é 0,576, tá?
Então você pode logo substituir aqui. T vezes esse outro logaritmo natural também foi dado para a gente, que é 0,016 igual a 0,576. Pronto. O tempo então vai ser quanto? 0,576 sobre 0,016. Como aqui você tem 3 casas decimais após a vírgula nos dois, é muito simples. Você pode simplesmente ignorar essas casas multiplicando por 1000, que é o mesmo que fazer a divisão de 576 por 16. E isso vai dar quanto? 36. Ou seja, o tempo para que o montante atinja 53400 são 36 meses. Esse vai ser o tempo para atingir aquele montante, tá? De 53.400. Mas lembra que o total, até ontem aqui no final, ó, o total de parcelas seriam quantas? Seriam 60. Como ele pagou então 36, faltam 24, tá? Então, faltam ser paga, o que ele pagaria, né? As 24, ou seja, 60 menos 36, 24 parcelas, tá? Então seriam 24 meses, 24 parcelas aqui, as finais. Bom, e a pergunta é isso: quanto é que ele deixaria, né? Quanto é que ele vai economizar se ele fizer isso? Olha, se ele vai deixar de pagar 24 parcelas e cada parcela custa R$ 1.296, então basta você fazer o quê? 24 multiplicado por 1.296, tá certo? 24 vezes 1.296. E isso vai dar quanto? R$ 31.104. Nesse caso, a alternativa correta seria a letra C. Valeu, galera! Pronto, galera, agora vamos ver essa questão aí também de geometria, certo? Vou colocar no vídeo para vocês aí. Pausa o vídeo, como sempre, tá? Tenta resolver e volta para cá, beleza? Bom, segundo os dados do enunciado aí, tem duas circunferências, tá? Uma circunferência de centro O', que seria essa aqui, e a outra circunferência de centro O. Vamos admitir o seguinte, que a circunferência de centro O' tem raio igual a x, e a de centro O tem raio igual a y, perfeito? Segundo o enunciado, o raio da maior, ele excede a essa menor em 1 centímetro, ou seja, está falando que x é igual a y mais 1. Então o raio da circunferência maior, ele é 1 centímetro maior do que o da circunferência menor. Perfeito. Outro detalhe também aí é o seguinte, é que foi dado para a gente aí a distância entre os centros, tá? Então o segundo ponto aí, a gente tem que discutir, é que do ponto O até o ponto O', isso aqui é igual a 7 centímetros, certo? E aí, pessoal, tem um 2 aqui, né? Você vai ver que na figura aí aparece que essa distância aqui, ela é igual a 2. Agora, bora raciocinar o seguinte aqui, veja. Do ponto O até esse ponto aqui, ó, vou marcar até esse aqui, ó, é x, perfeito? Do ponto O' até esse ponto aqui é igual a x. E do ponto O até esse outro ponto aqui é o raio da outra, que é y. Se nós fizermos o seguinte, ó, nós somarmos aqui, pegarmos aqui o x, tá? Pegarmos aqui o x, somarmos com o y, e se a gente pegar o x mais o y, se tirar o 2, se tirar o 2, vai sobrar exatamente o que, galera? Vai sobrar a distância entre O e O', ou seja, vai ser igual a 7. E assim eu descubro uma equação envolvendo x e y, né? Se você passar o 2 para o outro lado, aí você vai ter então que x mais y será igual a quanto? A 7 mais 2, portanto, 9. Então vai dar para a gente descobrir o valor dos raios, por quê? Porque x é igual a y mais 1. Aí eu vou substituir ali, vamos lá, o segundo passo, né? Então x mais y é igual a 9. Vou fazer aqui a substituição. Ou seja, no lugar de x eu escrevo y mais 1. Então y mais 1 aqui mais y será igual a 9. 2y será igual a 8, portanto y vai ser igual a 4. Então o raio da menor vale 4. Lembra que o raio da maior é 1 centímetro maior do que aquele 4 ali? Portanto o raio da maior vai ser igual a 5. Beleza. No enunciado aí vocês vão ver que foi colocado aí um ângulo. Deixa eu apagar aqui para vocês. Foi colocado um ângulo aí, e esse ângulo aqui, ó,
vale 68,4 graus. Beleza. Qual a pergunta do problema? Qual é a medida do maior arco? Galera, o maior arco é esse arco aqui, ó, que eu estou riscando aqui com o pincel, tá? Esse é o maior arco aqui, ó. A pergunta é justamente sobre isso aqui, ó. Que maior arco é esse que eu vou chamar de L? Aí, para você descobrir esse maior arco, eu vou tentar então fazer uma regra de 3. Para isso, eu preciso descobrir qual é o comprimento do círculo maior, do círculo de raio 5. Lembra que o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Nesse caso, o raio vai ser o x, ou seja, eu utilizo 5, né? A questão fala ainda que é para fazer π igual a 3. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 5. O comprimento total da circunferência maior, então, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30 centímetros. Tá? Ou seja, seria saindo desse ponto, dando uma volta completa e retornando a esse mesmo ponto. Só que a questão é o que? É esse arco aqui, ó, de comprimento L. Que aí você pode descobrir o seguinte, você pode achar o replemento aqui, né, desse ângulo, ou seja, aquilo que falta para chegar a 360 graus. E é muito simples, pessoal. Basta você fazer o quê? Faz 360 menos 68,4. E aí você vai ter esse ângulo aqui, ó, que dá o quê? 291,6, não é? Então aqui 291,6 graus é esse ângulo aqui, ó. E aí, pessoal, é só a gente fazer o quê? Uma regra de 3, tá? Se você pensar no ângulo total, aí você vai ter lá 360 graus, vai estar para o comprimento total do círculo, que é quanto? 30. Assim como 30 centímetros, né? Assim como 291,6 graus está para quem? Vamos botar aqui outra letra aqui, está para L, né? Então, como está ali. Vai resolver essa regra de 3 e vai encontrar em L quase igual a quanto? 24,3, tá bom? Por isso que nesse caso aí a alternativa correta é a letra E. Pessoal, já essa outra aqui vai ser o seguinte. Para uma campanha publicitária, uma empresa deseja criar um novo logo e utiliza para isso as curvas cujo gráfico é ilustrado na figura. Os pontos principais do gráfico são destacados com espaçamento horizontal de 0,25, para que o design gráfico responsável consiga reproduzir a curva plotada. Então, a curva seria essa aqui e o gráfico seria esse aqui. Para que a logo fique como desejado, além de uma circunferência, o design deve utilizar os pontos x e y de modo que todos satisfaçam. Aí qual dessas 5 opções? Bom, de cara você vai logo eliminar a letra A, porque a letra A seria a equação de uma circunferência sem entrada na origem e cujo raio é igual a 1. Então, letra A não é. Perfeito? Letras D e E também você vai eliminar, porque trata-se de que, no caso aqui, letra D e E, de funções exponenciais. Tá? Então, letra D e E estão fora. A dúvida é entre letra B e C. Letra C também não é, porque letra C refere-se à hipérbole 1 sobre x, cujo gráfico seria a parte que está no primeiro quadrante, que seria essa parte aqui, do terceiro quadrante, tá? Que seria essa parte aqui. Tá bom? Então, por isso que não é a letra C. Então, só resta para a gente marcar a letra B. Realmente, né, letra B, se você pegar aqui o produto, né, x² vezes y² igual a 1, passa o x² dividindo, ou seja, y² vai ser 1 sobre x². O expoente 2 vira uma raiz, aí não esqueça de colocar o mais ou menos. Isso aqui vai gerar mais ou menos 1 sobre x. Ou seja, y igual a 1 sobre x, que já é esses valores aqui, esses ramos da hipérbole aqui no primeiro e terceiro quadrante. E a outra seria y igual a menos 1 sobre x, que ficam no segundo e quarto quadrante. Completando assim os 4 quadrantes, por isso que a alternativa correta é a letra B. Valeu, moçada! E é isso aí, pessoal. Como eu falei a vocês, se de alguma maneira essas aulas lhe ajudam, tá? Se você consegue aprender alguma coisa, então a sua dívida nessas aulas será conseguir inscritos para esse canal, para que esse canal possa crescer e eu possa atender mais pessoas. Valeu, pessoal. Muito obrigado.